Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à nossa segunda aula do curso de Tarô, módulo 1, metodologia de leitura. São técnicas ainda básicas, trabalhando apenas com os arcanos maiores. Mas antes da gente ir para a nossa segunda técnica, é importante fazer algumas observações. Então vamos lá. Primeira observação está ligada à posição das figuras humanas nas cartas. Então, de frente, pode indicar coragem para enfrentar o momento presente, como também inércia. Isso vai depender da posição em que as cartas se encontrarem, tá? Eu trouxe aqui o arcano O Mago, nesse tarô, que está totalmente diferente, podendo então ser o exemplo dessa posição. Outra posição é quando nós temos o personagem voltado para a direita, significando futuro, disposição para agir. Então é importante a gente ver que a direita é sempre a direita da carta, do personagem, e não a nossa direita, tá? Nesse caso, nós temos a sacerdotisa voltada para a coluna iluminada, que significa o futuro, de costas para o passado. E aqui na parte material, na parte inferior, nós temos as colunas em posições opostas, porque o passado é totalmente conhecido já e o futuro é um elemento a ser desvendado. Outra posição é a posição sentada, que dependendo de onde a carta se situa, pode indicar falta de disposição, lentidão, inação, mas também pode significar receptividade, acolhimento. Eu trouxe aqui o exemplo da imperatriz desse tarô, em que ela se encontra na postura sentada. Outra postura importante, já mencionada aqui na sacerdotisa, é quando a figura se volta para a esquerda. À esquerda, nós temos a indicação de passado, pendências, apegos, né? Tudo isso que retarda o desenvolvimento. Trouxe aqui para vocês o arcano A Força desse baralho, em que essa personagem está completamente voltada para o passado, né? Outra informação muito importante vai estar ligada às cores, principalmente aqueles baralhos que são muito coloridos. Então, nós temos a amarela, que está ligada ao plano mental, à inteligência, à sabedoria, à razão, a laranja, ligada à alegria, vitalidade, bem-estar, a vermelha, a ação, extroversão, mas também agressividade, violência, dependendo da jogada, sexualidade, desejos, né? O afetivo, a paixão. Outra cor importante, o azul, indicando a passividade, a receptividade, silêncio. Violeta é a carta, é a cor, desculpa, da espiritualidade, da intuição. E o verde, a regeneração. Eu não gosto muito de ver o verde como decomposição, mas como transformação. É a cor da cura também. A branca, ligada à pureza, à inocência, à doçura e ao crescimento interior. E a preta, ao caos. Lembrando que a preta contém todas as cores, né? Então eu não a vejo como símbolo de vazio, por exemplo, mas pode ser de isolamento e de caos, tá? Bom, vamos então à nossa primeira técnica, que é o jogo de duas cartas, já colocando em prática todas essas informações que vimos até aqui. Os procedimentos sempre serão esses aqui, de embaralhar as cartas, mantendo a concentração. Para algumas pessoas, estar de olhos fechados ajuda na concentração, para outras é indiferente. Sempre pensando na situação, na questão que se deseja focar.
Aí, ao abrir as cartas, sempre com as figuras para baixo, forma-se um leque o mais uniforme possível sobre a mesa, e aí, aleatoriamente, você retira o número de cartas que você precisa. No nosso caso, 2 cartas serão suficientes. Nessa técnica, a primeira carta vai significar a situação e a outra o desafio. E a disposição das cartas é dessa forma, tá? A situação e por cima dela o desafio que se deve enfrentar. Vamos a um exemplo, o exemplo de uma situação de alguém que tenha sido despedido. Então, nós temos a primeira carta aqui colocada. Vou dar um tempinho para vocês pensarem a respeito do significado dessa carta. É claro que para o consulente, a consulente, o 1 está significando essa nova fase, esse novo ciclo. E é um ciclo, né? Nesse período em que a pessoa vai precisar utilizar de todos os conhecimentos, de todas as armas que já possuem, e se organizar. A organização nesse tarô egípcio, né, ela é presente tanto aqui nessa parte central, onde nós temos o cubo, como também aqui na parte inferior. Vejam que na parte inferior há uma predominância do amarelo, né? Você tem um azul aqui do lado também, mas o cubo em si, que está falando sobre organização, ele pede uma organização racional. O emocional, ele está expresso aqui na parte superior, e esses olhos indicam a proteção divina que essa personagem possui. Então, é como se tivesse o aval, a carta branca, para criar objetivos, ir à luta, porque a pessoa tem uma autoridade, né? Ela, dentro dessa situação, de uma situação profissional, ela domina o conhecimento profissional que ela tem e ela vai precisar sair à luta, né? Dominar a questão da competição, enfim, e dominar também a questão emocional. Vejam que na parte central nós temos muito a cor verde, que é a cura, a transformação, como nós havíamos dito. Então, é a possibilidade dessa pessoa sair bem nesse novo ciclo que é de se lançar, né, na competição em busca de postos, aí em busca de trabalho. O desafio que se estabelece é da ordem da 14. Vou dar um tempinho para vocês refletirem. Como desafio, a própria 14 nos fala de equilíbrio. Então, para o consulente, a consulente, a coisa mais importante será manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio, veja que a gente tem aqui o amarelo, né? Que está ligada à parte racional, mas como a 14 é um elemento, trabalha com o elemento da água, e a gente pode dizer que um dos grandes desafios será o racional e o emocional. No entanto, o que a própria 14 já indica? Nós temos aqui flores, então será uma questão de tempo, né? É preciso paciência para que a pessoa consiga efetivamente perceber que toda a ação que ela tomar aqui no 1, essa ação trará um feedback positivo, né? Mas é necessário um tempo. Então, não é para que a pessoa se perceba já fazendo alguma coisa para que imediatamente no dia seguinte ela venha a colher os frutos, né? Existe um tempo aí que é preciso considerar. Claro também que a temperança, ela fala de contatos. Então, é necessário fazer os contatos para que o resultado positivo apareça.
Vamos agora à outra técnica que eu gosto muito, que é a técnica das 3 cartas, né? Os procedimentos são sempre os mesmos em todas as jogadas. Nas próximas não falaremos mais a respeito desses procedimentos. E aí vamos à retirada das 3 cartas. Vocês podem estabelecer as cartas linearmente, uma após a outra, ou pode colocar nessa formação. A primeira carta está ligada ao passado, ou seja, as influências que levaram à questão que o consulente, a consulente formula, o presente, que é o momento em que ocorre a consulta, e o futuro são as tendências das energias que se tem pelo futuro ligado à questão que foi colocada na mesa. Então, vamos a um exemplo. O consulente chega, penso em montar minha própria marca. O que é que eu posso fazer a partir de agora para ter sucesso? Então, a primeira carta retirada é a 18. Na posição de passado, ela está justamente falando a respeito de dois aspectos aqui muito claros. O primeiro aspecto é a intuição. Então, que o consulente, no caso, ele essa intuição de montar a própria marca tem aparecido há algum tempo, desde algum tempo atrás, e claro, a gente sempre fala para prestar atenção a isso. E a própria 18 nos fala a respeito de insegurança, de desconfiança, será que o momento é certo, né? Então ele passou, e essa pessoa passou algum tempo se questionando a respeito disso. Mas a intuição prevalece, porque justamente, olha, o que posso fazer a partir de agora? Quer dizer que isso realmente se estabeleceu como meta. E aí é necessário o momento presente, ele reforça a intenção do consulente de dar uma guinada na sua vida, né? Então, ao mesmo tempo que ele reforça isso, ele diz que é realmente esse momento e é preciso que se coloque os prós e contras, os positivos e negativos na mesa, para que ele possa ter atitudes que efetivamente o levem para o topo, ou seja, o levem para o sucesso que ele quer da sua marca. E o que tem pela frente é muito trabalho. Trabalho em termos de organização e trabalho também em busca de conhecimento. Nós temos o amarelo aqui indicando isso, né? Ser racional, planejar e buscar o conhecimento, seja ele fazendo cursos, seja ele fazendo contato com pessoas que já tenham conhecimento sobre a área em que ele quer montar a marca ou alguma outra coisa que efetivamente vai levá-lo a ter sucesso. Essa jogada eu gosto também porque a gente pode tirar dela o conselho que o tarô nos reserva. E essa tirada de conselho ou de síntese, ela pode ser feita de duas maneiras. Ou a gente tira uma quarta carta aleatoriamente do deck de cartas, ou a gente faz a somatória dos arcanos. Então, eu gosto muito de fazer a somatória dos arcanos maiores. No caso, nós tivemos a Lua, a Roda da Fortuna e o Imperador, totalizando 32. Como 32 ultrapassa as 22 cartas dos arcanos maiores, a gente ainda faz uma soma, reduz esse número a 5. Então, nós temos aqui o Papa. E o Papa, em termos de conselho, ele nos fala a respeito de pessoas que possam efetivamente ajudar o consulente a montar o negócio dele. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista contábil, enfim, ele precisa cercar-se de pessoas poderosas, porque elas possuem esse conhecimento, para que ele possa também ter sucesso no empreendimento dele.
Outra razão pela qual eu gosto dessa jogada de 3 cartas é porque nós temos variantes. Então, eu posso considerar, por exemplo, que a carta 1 vai significar os prós da situação, a carta 2 os contras e a carta 3 a solução. Ou eu posso estabelecer que a carta 1 é o mental, que a carta 2 é o emocional e a carta 3 material. Ou até o presente, o futuro a curto prazo e o futuro a médio prazo. Então, nós podemos estabelecer significados diferentes. E vamos ali ao exemplo, a situação é a mesma, só que dessa vez eu posso estar trabalhando com essa carta, significando os prós. Então, a insegurança, ou a intuição, o desconhecimento, mais, né, a vontade de descobrir, tudo isso são elementos prós para a situação de montar a empresa. Contras, talvez o momento, né? Porque é necessário eu realmente dominar prós e contras, positivos e negativos. Então, quer montar, mas não faça de uma hora para outra, né? E o que é preciso? Qual é a solução? A gente cabe falar a respeito do planejamento, da busca de conhecimento, enfim. Então, é legal pensar na sua própria marca? Sim. Mas o que é que precisa fazer? Ainda trabalhar bastante a respeito disso para, evidentemente, fazer a mudança que se quer. E a gente continua com o conselho da 5, tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês. A gente se vê na próxima aula.